Priscila, eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, antes da gente aprofundar em alguma tese, em algum setor, queria saber como que fica a cabeça do gestor de renda variável diante de um conflito, diante de uma situação como essa, né? A gente vê o humor do mercado muito volátil, né? Muitas oscilações, ora a bolsa sobe, ora a bolsa cai, ora ações, né? Empresas acabam tendo mais procura, ora menos procura. Eu queria entender como é que fica a cabeça de um gestor de renda variável, o que olha, como olha, qual cenário, como que são traçados, né, panoramas. Queria entender um pouquinho mais desse dia a dia, dessa rotina, diante de todo esse conflito que está acontecendo. Eu vou dizer que eu tenho 20 e poucos anos de mercado, comecei, né, no mercado no final da década de 90, e eu te digo que de longe é o mercado mais desafiador que eu já vi em função disso. Eu vi até uma piada outro dia no Twitter que dizia que tinha o bear market, o bull market, o mercado que a gente está agora, que ele é tipo canguru, que fica pulando, sobe e desce, então a gente está... Assim, até tem uma explicação, né? Acho que, né, acho que tem uma série de explicações que explicam, né, o grau de volatilidade que a gente está vendo, né? E que vão desde a quantidade de estímulos que a gente teve lá atrás. Então, muito dinheiro fluiu para o mercado acionário, que não era um dinheiro que estava no mercado acionário. A gente teve, né, um incremento muito grande de estratégias quantitativas, né, robôs e estratégias que são determinadas em cima de algoritmos, né, e isso acaba potencializando ainda mais esses movimentos. Mas, de fato, é isso. A gente está vendo um mercado com pouca visibilidade, né? Esse é o grande ponto. Acho que a gente tinha uma série de dúvidas, né? Eu lembro que quando começava o ano, a gente escutava muito investidor e muito gestor dizer que 2022 vai ser um ano difícil porque tem eleição. Tipo, ninguém nem lembra de eleição, né? Então, assim, a gente tem a volatilidade que vem lá de fora, que começa com todas as dúvidas de inflação e juros, e aí agora essa questão, né, de Rússia e Ucrânia, e que, né, quem faz análise de ações e investimentos gosta de conseguir quantificar, né? Quando a gente analisa uma empresa, a gente tenta ao máximo conseguir projetar, né, os resultados, a dinâmica da companhia, os lucros, para conseguir quantificar. A grande dificuldade de momentos como esse é a falta de visibilidade. Então, o que parece, né, quando a gente analisa todos os cenários, a gente viu, né, hoje, basta ver hoje, né, a volatilidade ela não está acontecendo só de um dia para o outro, né, ela acontece muito fortemente no intraday, né, então muitas vezes tem certeza nem o que vai acontecer na próxima hora. O mercado começou hoje super positivo, com notícias, né, divulgações, né, declarações da Rússia de que a coisa estava caminhando, e aí no meio do dia o mercado reverte. Então, a grande verdade é que isso não se sabe, né, parece que a chance, né, de escalar, porque, né, a gente tem quase 3 caminhos, né, a gente pode, a resolução do problema, né, e a resolução no curto prazo, ela parece mais difícil, porque no final do dia não tem uma bala de prata, você tem duas pontas com interesses distintos. Tudo bem que essa semana parece que um lado está cedendo um pouquinho, o outro lado também está cedendo um pouco. Então, esse parece o menos provável. O lado do escalar muito, né, também, né, a coisa escalar muito e chegar numa guerra nuclear, parecia que tinha diminuído, hoje começa a discussão de arma química, mas parece menos provável. Infelizmente, o que parece mais provável para a gente é que esse conflito vai se estender por bastante tempo, né? Então, esta volatilidade deve continuar por bastante tempo. Então, nesse contexto, tudo que eu comentei, né, pouca visibilidade e muita volatilidade, acho que o primeiro ponto é reduzir posições, né? A gente não adianta tem a frase que diz, não adianta ser herói nesse momento, né? A pouca visibilidade, não adianta, né, outra expressão que muito se usa no mercado é tentar pegar a faca caindo, né? Então, a gente não consegue entender até onde vai esse movimento. Então, acho que o primeiro ponto é posições menores nesse momento. E o segundo grande ponto nesse momento é a questão da liquidez. Então, a gente está vendo, né, um cenário bastante característico e atípico na Bolsa Brasileira, onde a gente tem muito fluxo de estrangeiro entrando na Bolsa Brasileira,
mas muito recurso de local dinheiro da Bolsa Brasileira. Então, a gente tem visto esse processo onde o estrangeiro está dando saída para o investidor local, né? O investidor brasileiro tem uma cultura muito grande rentista, né? E com o atual patamar de taxa de juros Selic, né? A Selic na faixa de 10,5, mas mirando já, né, para patamar próximo a 14%, muita gente já falando até de acima de 14%, é um atrativo muito grande para os investidores. Então, acho que começou-se o ano, né, muito se discutiu sobre os resgates dos fundos multimercado e dos fundos de ação no final do ano passado. Existia até uma expectativa que a gente começasse o ano e esse processo desacelerasse de uma certa forma, né? A gente teve um movimento mais positivo em dezembro na Bolsa Brasileira, até tinha uma expectativa de que esse fluxo de saída de recursos da Bolsa Brasileira pelos locais estancasse. Desde então, a gente teve maiores preocupações com a inflação no contexto local, seja por questões domésticas ou agora questões externas. Então, perspectivas maiores de taxa Selic, uma curva de juros mais inclinada, então mais taxa de juros no curto e para o longo prazo, e maior volatilidade, maior aversão a risco. Então, quando se analisa os dados, né, a gente vê até que, por exemplo, fevereiro acelerou esse volume de resgates. Então, voltando no ponto inicial, a liquidez é muito importante, né? Porque, na verdade, para os papéis, né, de menor liquidez, vamos dizer, o que não são, né, aquela primeira camada dos papéis mais líquidos, a primeira camada dos papéis mais líquidos é onde o gringo está entrando, né? O gringo busca muito esse universo de liquidez. E o universo, né, para baixo disso, né, da liquidez média para baixo, você está tendo uma pressão muito grande ainda de saída de estrangeiro, saída de local, desculpa, pressionando, né, na relação oferta-demanda, eles continuam sendo pressionados. Então, o primeiro ponto a olhar são posições pequenas, né, na hora de olhar as posições, o primeiro ponto é o ponto de liquidez, então tem que se atentar à liquidez. Infelizmente, existem oportunidades excepcionais no universo de menor liquidez, com potenciais de valorização muito grandes. Existem ações que estão extremamente distorcidas em relação aos seus fundamentos, mas que vão demorar algum tempo para começar a precificar efetivamente os fundamentos em função desse fluxo, né? E o ditado de contrafluxo não é argumento, então devem continuar sendo pressionadas, pelo menos por um tempo ainda. A gente ainda está vendo um volume de resgates nos gestores, e isso, né, como a indústria brasileira de fundos trabalha com 30, 60 dias, né, os multimercados e fundos de ações, a gente ainda deve continuar vendo uma pressão vendedora nesses papéis. Então, posições menores, né, com menor, né, exposição a risco e bem atento à liquidez que te dá essa possibilidade de você entrar e sair das posições. Isso falando de uma forma geral, tá, né, de alocação de portfólio.